Deus abençoe nossos pequenos. Vamos estar abrindo, queridos, a palavra de Deus. Livro de Isaías, capítulo 42. Capítulo 42 de Isaías, nós vamos fazer a leitura do versículo de 1 a 9. Diz assim, a palavra de Deus que também já está projetada aí para você acompanhar. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurei firme a sua mão. Eu guardarei e farei de você o mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Amém. Queridos irmãos, o que significa justiça? O que significa para a gente um país justo, um governo justo? Muitos acham que justiça ou fazer justiça significa apenas nós prendermos os criminosos. Então, aquela coisa, se o poder judiciário funcionasse bem, se a polícia fosse mais bem equipada, quem sabe talvez tivesse aí leis mais duras, penas mais rigorosas, será que o Brasil seria um país melhor? Imagine o seguinte cenário, se de um dia para o outro, todos os criminosos fossem presos, todos. Significaria que viveríamos, a partir daí, um país justo? Colocamos todos num foguete e mandamos para Marte. E aí? Possivelmente seria um país melhor, mas continuaríamos a ter desemprego, gente passando fome, saúde, educação, saneamento básico precários. Será que esses aspectos também não compõem uma sociedade justa? Veja, o ponto é que a gente precisa compreender que justiça não tem a ver apenas e tão somente com tribunal, poder judiciário, juiz, promotor, advogado. Justiça é uma qualidade do próprio Deus. Deus, em essência, é justiça. E o reino de Deus tem como característica central justiça. Justiça é um dos assuntos principais da palavra do Senhor. A cruz de Jesus está diretamente ligada à justiça.
E o texto que lemos, Isaías 42, 1 a 9, fala de um servo de Deus que iria trazer justiça. No versículo 1 ele diz que o servo promulgará o direito aos gentios, isto é, levará a justiça aos povos. Versículo 3 afirma que esse servo promulgará o direito, vai trazer, promover justiça. Versículo 4 afirma que ele vai pôr na terra o direito. Versículo 6, o Senhor o chamou em justiça. Que literalmente quer dizer que Deus o chamou para o serviço da justiça. Então, há uma missão aqui que Deus estabelece relacionado à justiça. Bem, quando Isaías pregou essa mensagem pela primeira vez, o povo dele, o povo de Israel, estava justamente carente de justiça, sentindo-se injustiçados e sem ter para quem recorrer. Diante de uma realidade social e espiritual muito difícil, Deus traz uma mensagem de esperança. Versículo 9, coisas novas eu vos anuncio, diz o Senhor. Então o povo estava precisando de boas notícias. E Deus afirma, eu vou lhes contar algo novo. Algo que eu vou realizar. Antes de fazer, eu vou contar para vocês. A justiça está chegando. Eu estou enviando alguém para promover a justiça, diz o Senhor. Alguém que vai estabelecer a justiça em toda a terra. Vai ser de um alcance universal. Isaías anuncia a vinda do servo de Deus. Ele não fala o nome desse servo. Apenas descreve a missão do servo. Pouco a pouco, nós vamos compreendendo que esse servo é alguém maior do que o próprio profeta, maior do que o povo de Israel. E aí, quando chegamos ao Novo Testamento, descobrimos que esse servo é Jesus, o servo que Deus trouxe para implementar, promover justiça. É por isso, queridos, que nós podemos falar de evangelho no Antigo Testamento, para surpresa de muitos. Porque antes de Jesus ser colocado em uma cruz para morrer pelos nossos pecados, a cruz já existia no coração de Deus. A salvação realizada no Novo Testamento foi sendo progressivamente revelada pelos profetas no Antigo Testamento. Então, podemos perguntar devidamente o que esse texto nos ensina sobre salvação. O que essa passagem nos ensina sobre justiça? Justiça de Deus através de Jesus. Bem, em primeiro lugar, do ponto de vista bíblico, justiça significa uma correta relação com o Criador. Uma correta relação do ser humano com Deus. A justiça, quando o ser humano vive em comunhão e obediência com Deus. Quando vivemos aquilo que Deus estabeleceu para viver. Quando praticamos o que Deus estabeleceu para praticarmos. Quando o ser humano escolhe um caminho para longe de Deus. Quando ele troca a vontade do Senhor pela sua própria vontade. Ele estabelece uma falta de justiça. Ele substitui os princípios de Deus pelos seus próprios. Porque veja, queridos, justiça, a justiça de Deus, não é apenas a gente cumprir leis e um papel, né? A justiça de Deus começa, em primeiro lugar, em reconhecermos, em nos submetermos a Ele, reconhecendo Ele como Deus, Ele como Criador e Ele como Senhor. Então, em certo sentido, a primeira questão da justiça na Bíblia é você reconhecer quem é o justo, a quem pertence a justiça. E aí quando você entende consegue responder essa questão, aí vem como você lida com isso. Bem, eu sei que Deus é o justo.
A justiça vem de Deus. E agora? O que eu faço? A justiça, quando trocamos a justiça de Deus pela nossa, ocorre o que aconteceu lá em Gênesis 3. Deus criou o ser humano, havia justiça no paraíso. Por que havia justiça no paraíso? Porque todas as relações do ser humano estavam de acordo com a vontade de Deus. A relação do ser humano com Deus, a relação do ser humano com o próximo, a relação do ser humano consigo mesmo, a relação do ser humano com a natureza. Porém, ao invés de se submeter à vontade de Deus, escolhemos ouvir a serpente. Quem disse que a justiça de Deus é melhor? Será que Deus realmente é justo? Será que Deus não é uma espécie de ditador que quer ficar mandando na gente? Não seria melhor nós definirmos e estabelecermos o que é certo, o que é correto? É o que vivemos hoje em dia. Cada um tem a sua justiça. Países diferentes têm justiças diferentes. Épocas diferentes têm justiças diferentes. Pessoas diferentes têm conceitos de justiça diferentes. E é por aí que o pecado prospera, nos contando mentiras. A desgraça é que a gente acredita nas mentiras contadas por Satanás. Acreditamos que somos melhores do que Deus para definir o que é certo para as nossas vidas e para a vida dos outros. E ao contrário do que dizia aquele princípio nazista, uma mentira dita 1000 vezes não se torna verdade. Ainda que a mídia, o governo, as escolas, as redes sociais, a sociedade inteira, sua família, seus amigos, todos ao seu redor, digam a mesma coisa. Nem por isso se torna verdade. E mesmo que todos acreditem na mentira, vivam na mentira, ela não se torna verdade. Para pensar sobre isso. Como demonstrou bem aquele filme Matrix, mesmo uma experiência de prazer pode ser, na verdade, uma grande mentira. A mentira não produz apenas ilusões, a mentira produz também sensações. Sentimos. Mas o fato de você estar sentindo, seja o que for que você esteja sentindo, não significa que isso é a verdade de Deus para a sua vida. A verdade de Deus, ou melhor, a verdade é sempre a verdade de Deus, e não existe justiça sem verdade. E aí voltamos para o texto, queridos. Quem é que vai trazer justiça ao mundo? Quem é que vai trazer verdade ao mundo? É o servo de Deus, Jesus Cristo. E aí, olhando esse texto, nós percebemos, compreendemos que Jesus não é uma espécie de profeta solitário. O Filho de Deus, ele veio em uma missão. De fato, quando olhamos para o Novo Testamento, vemos Jesus afirmar que ele estava em missão, uma missão dada pelo próprio Deus. E aí, quando a gente olha para Jesus, nós olhamos para a nossa vida e percebemos que a nossa vida nesse mundo não é alguma coisa onde a gente acorda e precisa descobrir qual é o nosso propósito, ou que a gente precisa definir qual é o nosso propósito. Deus já estabeleceu qual é o nosso propósito, e vemos isso em Jesus claramente. O caminho de Jesus, o Filho de Deus, foi o caminho de obediência ao Pai.
João 5,37. O Pai me enviou e Ele tem dado testemunho de mim. Jesus, sendo filho, foi chamado de servo, porque veio para servir. Como diz Filipenses capítulo 2, ele não se apegou ao ser igual a Deus, antes abriu mão dos seus atributos, da sua glória, se esvaziou e se revelou como servo e seguiu o caminho de servo para servir a Deus e a nós. Podemos dizer que Jesus cumpre 3 papéis em relação à justiça de Deus. Papel número 1, Jesus nos revela qual é a justiça do Senhor. Ele nos mostra qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Quando olhamos os ensinamentos de Jesus, nós encontramos as verdades de Deus para a nossa vida. Quando olhamos para o que Jesus ensinou e o que Ele viveu, nós aprendemos a viver segundo a justiça de Deus e não segundo a justiça desse mundo. Então Jesus nos apresenta um outro referencial de vida. Em segundo lugar, Jesus cumpre toda a justiça de Deus. Então ele revela a justiça e ele cumpre a justiça. Jesus não apenas pregou, ele viveu. Por isso ele foi à cruz. Jesus poderia ter evitado a cruz. Ele foi à cruz para manifestar a justiça de Deus, porque na cruz todas as mentiras de Satanás são condenadas, todas as mentiras que a nossa sociedade valoriza são condenadas. Jesus é, do ponto de vista da sociedade, um fracasso. Tudo que a sociedade considera um fracasso está em Jesus. Tudo que a sociedade idolatra, tudo que a sociedade se apega, nós não encontramos em Jesus. Porque Jesus veio revelar, veio manifestar a justiça de Deus. Por isso, Deus o ressuscitou dos mortos. E aí a gente precisa fazer uma reflexão. Será que nós estamos moldando a nossa vida pelos referenciais da justiça de Deus ou pelos referenciais da sociedade? E aí você se depara com a situação onde você pode estar vivendo uma mentira. Não porque as pessoas achem que você... Não, as pessoas acham que você está vivendo bem. Mas do ponto de vista de Deus, a vida que você leva não é a vida que Deus tem para você. Jesus ressuscitou. E a mentira que os judeus usaram para condenar Jesus fracassou. Jesus ressuscitou. E a covardia, a crueldade dos romanos fracassou. Jesus ressuscitou. E as mentiras de uma religiosidade hipócrita fracassaram. Jesus ressuscitou. E o sistema de opressão da violência fracassou. Jesus ressuscitou. E a justiça de Deus prevaleceu sobre a injustiça do mundo. É a chegada de um novo tempo, de uma nova realidade. É a era do estabelecimento da justiça de Deus. E esse tempo, querido, já começou. É o tempo da ação do Espírito Santo. Versículo 1 do nosso texto. Deus afirma que colocará sobre o seu servo o Espírito. E aí a gente vai para o Novo Testamento e percebe que Jesus cumpriu o seu ministério no poder do Espírito Santo. Olha que interessante. Ele era Deus. Ele se esvaziou da glória, dos atributos divinos, para viver como servo. E como é que ele caminhou como servo? Na dependência do poder do Espírito Santo. Como é que nós somos chamados a caminhar como cristãos nesse mundo? Não no nosso próprio poder,
mas confiado no mesmo poder que agiu em Jesus. Não é sobre sermos fortes, é sobre dependência. Dependência. De fato, a partir da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo está agindo no meio da igreja e pela igreja no mundo, levando ao mundo os resultados de Cristo na cruz. João 16 afirma que o Espírito Santo, quando vier, convencerá o mundo da justiça de Deus. O Espírito atua convencendo o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Quando somos convencidos pelo Espírito de Deus dessa justiça, nossa primeira reação é reconhecer nossos pecados. Admitirmos nossa miséria. Nos constrangermos diante do amor de Deus. E desejarmos viver em comunhão com o Criador. Veja que o Espírito Santo é uma das diferenças básicas entre a justiça de Deus e a dos homens. A justiça dos homens sempre vai ser baseada em poder e violência. Os mais fortes sempre impõem a sua justiça, a sua regra, a sua visão. O versículo 2 descreve que o servo de Deus virá de forma discreta. Ele não vai sair gritando, não vai sair chamando atenção para si mesmo. Ora, Jesus não contratou nenhum tipo de empresa de propaganda e marketing. O poder do Evangelho é algo discreto. Jesus compara ao efeito do fermento na massa do bolo. Ninguém vê o fermento. Vemos os resultados. Ninguém vê o que Deus está fazendo na sua vida. Ninguém vê o que o Espírito Santo está fazendo na vida daqueles que buscam a Jesus. Mas Ele age, Ele atua, e os resultados dele são perceptíveis. Versículo 3 é muito interessante, né? Durante anos, assim, eu achei esse versículo um dos mais misteriosos, enigmáticos da Bíblia, né? Então, na versão da Almeida, vai dizer lá, né? Que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Então, que raio de torcida é essa, né? Que não fumega. Que cana é essa de que que o profeta está falando? Então, ficava eu intrigado com esse negócio, e aí hoje eu vou compartilhar aí a solução do mistério com você. A cana aqui realmente é uma planta. A ideia aqui da cana é de um galho que está quebrado. O texto está dizendo que esse galho, ele não será destruído, não será esmagado. Então, veja, ele não quebrará o caniço rachado, aqui na versão da NVI. Está rachado, está quebrado, mas o Senhor não vem para destruí-lo. Você vai entender por quê. Já a torcida que fumega é a ideia de um pavio, um tipo de barbante de uma vela, sabe? Que está quase se apagando. Então ele não vai apagar esse pavio, que está quase se apagando. Está nas últimas. Então, a realidade do povo era do galho quebrado, do caniço rachado, da vela se apagando, do pavio chegando ao fim. O que o profeta quer mostrar é que a esperança do povo de Deus estava nas últimas. A realidade daquele povo estava assim, no final. Você já passou por isso? Já se sentiu assim? Eu já. Algumas situações. Talvez você esteja se sentindo assim. Em relação à sua vida espiritual,
sua família, suas perspectivas de futuro, a própria vida, a igreja, o ministério. Então você olha se apagando. Vai apagar. Não tem jeito. É uma questão de tempo. Diante de sucessivos fracassos, diante dos seus próprios pecados, o povo sente como um galho que está prestes a ser esmagado e jogado fora. Uma vela que está chegando ao fim. E Deus está dizendo, olhem, eu enviarei meu servo. Ele trará a justiça de Deus, mas não segundo a força dos homens, mas segundo o Espírito Santo que eu colocarei sobre ele. Então ele não vem esmagar a cana, ele vem restaurar. Ele não vem apagar a vela, mas inflamar o fogo. A justiça de Deus é a justiça restauradora. É justiça que cura, que liberta, que reconcilia, que sara, que transforma. A justiça de Deus, profetizada pelo próprio Isaías, lá no capítulo 61, profecia que também se aplica a Jesus. É a justiça da restauração para os cegos, da libertação para os cativos, da vida para os que estão oprimidos. A justiça de Deus é luz para quem está na escuridão, como Isaías vai dizer no capítulo 9. A justiça de Deus é para aqueles que estão diante de Deus, como Isaías vai dizer, que o Deus não é o Deus só dos de perto, mas também Ele é Deus dos de longe. Deus para os que se sentem longe dEle. Deus para os que se sentem fora do alcance da graça de Deus. Deus para aqueles que se sentem tão contaminados, sujos e pecaminosos e quebrados. Ele é Deus para a sua vida. Ele é Deus para a sua vida. A justiça de Deus é o poder do Espírito Santo que renova a vida. Então, irmãos, nós precisamos crer no poder restaurador do Senhor. Fé e esperança, apesar das circunstâncias. Às vezes as nossas circunstâncias são essas. A cana quebrada. O pavio que está se apagando. O poder que agiu em Jesus. É o poder que Jesus derramou sobre a igreja. É o poder que age pela palavra, que é a espada do Espírito. É o poder do próprio Espírito de Deus. E esse Espírito atua aqui, irmão. Atua aqui. Atua nessa hora. Atua na sua vida. Você precisa crer. E precisa se entregar. Você não pode desistir. Há restauração para a sua vida. Você já se sentiu, está se sentindo como um galho que para nada mais serve. Acredite, confie. Deus, através do Espírito, tem interesse, total interesse, em restaurar a sua vida. Não tem a ver com você, não tem a ver com o que você vai fazer, tem a ver com o Espírito de Deus. O oxigênio para inflamar o fogo dessa vela não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito, diz o profeta Zacarias. E aí entra o terceiro aspecto da ação de Jesus em nossas vidas em relação à justiça. Falamos de dois aspectos até agora. O primeiro aspecto é que em Jesus Deus vem revelar a justiça. Em Jesus Deus vem manifestar a justiça de Deus. Em terceiro lugar, em Jesus, Deus nos capacita
a viver a sua justiça. O novo tempo chegou, o tempo em que coisas novas, que o profeta anuncia no versículo 9, começam a se cumprir. Então, Jesus possibilita esse novo tempo em nossas vidas. Romanos 1,17 vai dizer que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Então, quando você crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, quando você o confessa, quando você confia que Ele morreu na cruz por você, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, um novo tempo de Deus vem para a sua vida. A justiça de Deus se cumpre em você, quando você se rende aos pés de Jesus. E aí, você é declarado justo diante de Deus. Como é que você, miserável pecador, pode ser declarado justo diante de Deus? Como é que nós, que temos justiças que são comparáveis a trapos de imundícia, como disse Isaías, podemos ser declarados justos diante de Deus? Deus te considera justo. Não é porque você não tem pecado. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você está dentro da igreja. Não é porque você é melhor do que quem está lá fora. Deus olha para você e te declara justo por causa do que Cristo fez por você. Para aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Então, justiça é uma correta relação com Deus. Estar em Cristo é estar no lugar certo diante de Deus. No lugar onde não há culpa, não há condenação, não há morte. A justiça de Deus reata aquilo que o pecado desatou. A sua fé em Cristo te conecta à justiça de Deus. E a justiça de Deus é graça. Porque em Cristo Deus condenou o pecado. Tudo aquilo que ofendeu a santidade de Deus. Deus é 100% justo. E se Ele deixar de ser justo, Ele deixa de ser Deus. Portanto, tudo que os nossos pecados mereciam foi cumprido por Jesus na cruz. É graça. Porque ao invés de cobrar de você, de cobrar de mim, Deus lançou toda a nossa condenação sobre o seu Filho, de modo que então, na cruz, vemos perdão, vemos justiça de Deus, vemos reconciliação, vemos graça, mas a coisa vai além, porque pelo Espírito Santo, o Senhor nos capacita a viver em justiça. Somos capacitados a viver uma nova vida. Somos chamados a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus é a sua justiça. Somos transformados pelo Espírito em servos da justiça, diz Paulo em Romanos capítulo 6. E no mesmo capítulo ele vai dizer que antes, veja você, antes de Cristo ser o Senhor da minha vida, o meu corpo, a minha vida era usada como instrumento do pecado. Quando eu não estou em Cristo, a minha existência é serva de uma vida contrária à justiça de Deus, pecado. A partir do momento que a graça chega na minha vida, somos feitos instrumentos da justiça do Senhor. Então isso muda radicalmente, irmãos, a maneira de enfrentarmos a vida. Jesus vai dizer que a nossa justiça precisa exceder, estar acima, ultrapassar a dos escribas e fariseus, que eram religiosos, que conheciam a palavra, mas não praticavam. Isso não quer dizer, queridos, que nós não vamos pecar nunca, mas que nós nunca podemos nos conformar ao pecado. Então, ser cristão é ser permanentemente inconformado. Eu nunca deixarei de pecar, mas eu nunca me conformarei ao pecado. Eu nunca
alcançarei nesta vida santidade absoluta, mas eu nunca posso deixar de buscá-la. Então, nunca se conformar com esse mundo é nunca se conformar com os valores desse mundo. É não se conformar com o pecado e não se conformar com as injustiças em todas as suas formas. Não importa quanto as pessoas ao nosso redor acreditem nestas mentiras e pratiquem esta injustiça. Precisamos, queridos irmãos, ter fome e sede de justiça. Você já parou para pensar nessa expressão? Fome, sede, anseio, necessidade. Se você está com fome, você busca comida. Se você está com sede, você busca saciar a sua sede. Precisamos ter fome e sede de justiça. Fome e sede pela justiça do reino. Fome e sede pelos valores do reino de Deus. Não a justiça dos homens. Não a justiça das vinganças. Não a justiça hipócrita que quer tudo para mim e nada para os outros. Não a justiça do que eu acho certo e errado. No momento que somos alcançados pela graça, somos transformados para o reino. Você vive nesse mundo, mas não pertence mais a esse mundo, você é do reino. Se você faz parte do reino, você precisa viver a justiça do reino. Então, justiça é praticar o que é certo diante de Deus. Ter fome e sede de justiça é ter um anseio, um desejo, uma mentalidade voltada a praticar o que é certo. Para pensar sobre isso, queridos. Justiça é uma correta relação. Uma correta relação com Deus, uma correta relação com o meu próximo, uma correta relação com a minha família, uma correta relação comigo mesmo. E uma correta relação com aquilo que é errado no mundo. Então é algo objetivo. Eu preciso me programar, me condicionar, pensar. Será que eu tenho praticado, eu tenho vivido o certo dentro das minhas diversas relações? Pense sobre isso. Como isso pode ser libertador, como isso pode ser transformador. Então, como é que eu vou tratar a minha família? Como é que eu vou tratar os meus colegas de trabalho? Como é que eu vou tratar os meus vizinhos? Como é que eu vou tratar os irmãos da igreja? Como é que eu vou tratar aquelas pessoas que não gostam de mim, aquelas pessoas que me fazem mal? Eu preciso praticar o que é certo diante de Deus. Ponto. Fome e sede de justiça. Não aceitar as mentiras desse mundo, promover os valores do reino em todas as áreas. Porque onde você estiver, Jesus é Senhor da sua vida. Então, querido, hoje, nosso desafio, ele passa por algumas áreas. Eu queria convidar você a orar por isso nesse momento. Em primeiro lugar, você orar ao Senhor e se colocar diante dEle. Você que chegou aqui quebrado. Você que chegou aqui realmente como uma vela que está se apagando. A sua fé, a sua esperança, a sua comunhão com Deus. As forças estão indo embora. Se coloque diante do Senhor nessa hora. E peça ao Senhor, restaura a minha vida. Restaura a minha vida. Restaura a minha vida. Conserta a minha vida. Sabe, às vezes a gente tem, como humanos,
Às vezes a gente tem certo medo de se entregar ao Senhor. E a gente faz uma conta na cabeça, assim, pensa, bem, eu vou me entregar ao Senhor e talvez eu não vou dar conta. Eu vou me entregar ao Senhor, mas eu vou ter problemas. Eu vou me entregar ao Senhor, mas como é que eu vou resolver isso aqui na minha vida? Esse problema, essa área, essa dificuldade. O Senhor não veio quebrar, destruir a cana que estava quebrada. Ele não veio apagar o pavio que estava se apagando. Ele sabe da sua realidade. Então o Evangelho não traz destruição. O Evangelho só traz restauração. Então quando a gente dá um passo de fé, um passo de entrega, um passo na direção da vontade de Deus, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Acrescentadas por quem? Por Ele. Porque Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós as pronunciarmos. Então não tenha medo. O Senhor sabe de quão tênue é a sua fé, quão frágil é a estrutura da sua vida, das limitações que se passam em várias áreas. Mas creia que Ele vai consertar o que precisa ser consertado. Ele vai curar o que precisa ser curado. Ele vai restaurar a sua vida sem trazer dor. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor graça para que no seu coração haja o anseio, a fome e a sede pela justiça de Deus. Para que você se incomode com as injustiças. Para que você pratique o que é certo. Para que você tenha motivação para praticar o certo e dizer não para o errado. Que você tome uma posição. E naquelas áreas da sua vida que você percebe que o erro tem se intrometido. E aos poucos a gente vai convivendo com o pecado, e vai aceitando o pecado, e vai achando normal o pecado. É hora da gente dizer: Senhor, eu quero me posicionar, eu quero promover o bem, eu quero fazer o certo, segundo a tua justiça. Fale com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor. Nós cremos em Tua Palavra, cremos em Jesus Cristo, cremos no poder do Teu Espírito. Pedimos assim, ó Pai, humildemente, apesar de pequena ser a nossa fé, apesar, ó Pai, das sujeiras que trazemos dentro de nós, apesar das nossas fragilidades e limitações, Senhor, atua em nossas vidas, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que aqui chegaram, Senhor, atormentados, ó Pai, pela culpa dos seus próprios erros e pecados. Aqueles que se sentem, Senhor, frios e distantes do Senhor. Que o Senhor nessa hora, Senhor, possa soprar com o Teu Espírito, Senhor.
para que essa chama, Senhor, que está se apagando, ela possa, Senhor, ser renovada pela Tua graça. Que dentro de nós a chama do Evangelho queime, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós possa nessa hora, Senhor, ser motivado e impulsionado a nos entregarmos ao Senhor, para vivermos a realidade do Teu reino, sem medo, Senhor, de efeitos colaterais, sem medo, Senhor, de problemas, dificuldades. Ó Deus, estamos nos entregando totalmente ao Senhor. Ajuda-nos a uma entrega total, sem reservas. Em nome de Jesus, nos dá coragem, Senhor, para darmos um passo de fé na direção do Teu reino, crendo, Senhor, que as demais coisas serão acrescentadas. Ó Pai, o Senhor sabe que nessa hora, Senhor, os nossos pensamentos, aquelas áreas problemáticas surgem, Senhor. Em nome de Jesus, traz graça, nos traz a graça da confiança, de que quando buscamos a Tua justiça, as demais coisas, as coisas que nós precisamos, a Tua providência é acrescentada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a ter fome e sede de justiça. Ajuda-nos, ó Pai, a ter fome e sede de justiça dentro da nossa casa, por meio do nosso trabalho, nas nossas relações, por onde quer que andamos. E que assim, ó Pai, o Senhor nos conduza a termos corretas relações, que não possamos aceitar e se conformar com o mal, que possamos, ó Pai, nos incomodar com o pecado e buscar viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.